Nós convidamos os companheiros da casa e depois conferir no canal a exposição, que nesta noite estará sobre o tema Medicina e Espiritualidade. Denso, substancioso, que demandaria um espaço maior de tempo, mas poderemos lembrar deste momento que, na obra Gênese, um dos pilares do Pentateuco e da codificação, Kardec lembra que a ciência poderá desvelar descobertas novas, estudar acontecimentos cotidianos, transitar no tempo derrogando regras e ensinamentos anteriores, de modo que a doutrina espírita esteja sempre de par com a ciência. Naquilo que ela constatar ter havido um erro, não só dela, como muitas vezes e tantas vezes ela tem feito, mas o erro de concepção de estudos espiritistas, neste ponto deveremos nós, os espíritas, nos corrigir no aspecto conceitual e de interpretação, porque a doutrina se assenta na base científica que é explicada pelas indagações filosóficas, tendo como princípio ético de fundamento moral aquilo que foi trazido por Jesus de Nazaré. Entretanto, o Espiritismo transita de par com a ciência e, paralelamente, ele pode descobrir coisas que a ciência ainda não constatou. Mesmo assim, o Espiritismo deixará para que o tempo, quem sabe as décadas ou séculos, venham confirmar as descobertas feitas no campo da doutrina espírita, que é um campo de investigação, que é um campo de debate e de conhecimento. Há muitas moradas na casa do Pai. Quando Galileu Galilei anunciou que havia outros planos, outros mundos, não se sabia se habitados ou não, naturalmente ele teve uma grande dificuldade e caminhou pelo tapete vermelho do Vaticano para ser interrogado no Tribunal do Santo Ofício. Foi condenado à prisão domiciliar e, entretanto, as lunetas que vieram de Copérnico, que transitaram por Galileu, foram confirmadas. Depois da noite de mais de 1000 anos da Idade Média, no aspecto de observação, temos observatórios astronômicos da Terra. Os telescópios do Monte Palomar, em San Diego, na Califórnia, os nossos telescópios brasileiros de Caeté, em Minas Gerais, onde está o Observatório Astronômico Nacional, observatórios importantes da Era Nova, sobretudo aquele que se assenta na grande planície que se desdobra para o lado de lá da Corrente dos Andes. Estamos nos referindo àquela região desértica no Chile, no deserto do Atacama, onde um conjunto espetacular de objetivas captam todas as noites acontecimentos que vêm derrogando as próprias concepções e leis da física do aspecto científico. E os espíritas de par, com estas observações da ciência, já haviam lançado a sonda da observação ao interpretar a palavra de Jesus de Nazaré no entardecer em Tiberíades, ou numa das alocuções dos sermões do Monte Cururatim, quando ele havia de dar ao povo, quem sabe em Cafarnaum, que havia muitas moradas na casa do Pai, ninhos de vida, pelo menos 17 milhões de globos em condições esféricas e de elipse em torno das suas estrelas, que fazem lembrar a estrutura do nosso planeta Terra em torno da nossa estrela solar. 4, 5 deles agora descobertos como tendo na superfície substância líquida, que pode ser metano, como pode ser água, como pode ser uma outra substância, entretanto líquida, sinalizando vida nas crateras de Marte, onde se acreditava nada a ver de água, se encontram na profundidade dos vestígios, como se descobriu na Lua
até então também desconhecida nesse aspecto de constatação da água, que é um elemento que favorece sobremaneira a vida orgânica. Mas nesta noite nós estamos ainda com Jesus, como sendo o grande terapeuta transpessoal, estudado pelos psicólogos, psiquiatras da quarta força, para dizer que o homem que não cogita do reino dos céus, da vida que transita depois da vida do agora, este homem não será feliz no território da emoção. Faltar-lhe a completude, porque nós que pairamos na existência do berço ao túmulo, em que acreditamos, como os filósofos materialistas acreditam, temos uma vida toda cheia de infortúnios, desafios existenciais, provas e expiações, permeadas de alguns instantes de descanso e alegria, para retornarmos à jornada que depois de 30 dias de férias e trabalharmos mais 11 meses, em regra. Uma vida cuja significação está fincada nos aspectos dos 5 sentidos de captação da realidade: o olfato, o paladar, a visão. Poderíamos acrescentar aos sentidos a pulsão sexual, que Freud vai estudar como pai da psicanálise, que será desdobrado no capítulo de Jung, o pai da psicologia, o segundo da psicologia analítica, para dizer que todos esses sentidos nos levam ao impulso da procriação, da sobrevivência, inclusive da raça, mas que não nos dá alegria interior. E aí nós precisamos então de uma filosofia que possa contrapor-se ou se equilibrar com a filosofia, com a ciência materialista, para descobrir na partícula subatômica do elétron, aliás do átomo, para descobrir agora sim no elétron um campo de manifestação enquanto partícula, cuja partícula, entretanto, transita para uma outra dimensão invisível, quando ela desaparece da observação do microscópio. Ela orbita o núcleo do átomo e do elétron. Daqui a pouco ele desaparece para reaparecer. Ele se transformou em quê ao sair da dimensão matéria? E os físicos quânticos, especialmente na Era Nova, lançam esta observação para constatar esse aspecto bidimensional que eles chamam um universo paralelo. Este universo onde nos encontrávamos em investigação desde aquela manhã de abril de 1857, quando o codificador lança em Palais Royal o Livro dos Espíritos na Galeria d'Orléans, na Livraria Dantin, trazendo esta página perpassada de perguntas e respostas para dar a significação à humanidade de uma era que seria do Espírito imortal. Então a ciência se aproxima e descobre. A medicina, no campo médico, sobretudo, pôde, enfim, segundo a Organização Mundial de Saúde, trazer um novo catálogo das doenças que eram tidas como doenças psicológicas e que de fato são diversas, mas uma delas especialmente descrita no CID-10, F44.3, pôde catalogar objetivamente com todas as letras a chamada doença do transe espiritual, ou possessão, como é a linguagem que está lá no código da Organização Mundial de Saúde. A possessão que era estudada nos aspectos interpretativos, nos tempos de Jesus, que expulsa uma legião do lobo gadareno, 7 demônios de Maria Madalena, o menino que bate, escabucha, cai no fogo e na água, possesso de um grupo de espíritos, aquele Cristo que pairara no Monte Tabor entre 2 espíritos, ele mesmo se parecendo espírito, dada a translucidez das suas vestes, que rebrilham, para depois descer do levitar e se tornar o mesmo Cristo físico objetivo. O Espírito que interfere, que influi em nossos pensamentos e atos, como respondem eles ao codificador numa das suas indagações. Este Espírito agora ocupa uma cadeira de medicina e espiritualidade na USP, onde o médico psiquiatra brasileiro, Sérgio Felipe, faz o estudo da questão, sobretudo nesta ótica deste CID da Organização Mundial de Saúde.
Porque possessão não é feita senão por espíritos. Não há possessão de alguém físico sobre alguém físico. Isso aí seria uma posse, se fosse possível, né? É uma doença espiritual. E os sanatórios passaram a esvaziar-se, os tratamentos ambulatoriais em postos especializados. A psiquiatria passa a desenvolver, sempre alternativamente, principalmente os espíritas profissionais, o tratamento terapêutico nos centros de estudos espíritas e a terapia medicamentosa com a farmacologia, enquanto a farmácia nos dá, por assim dizer, a muleta para caminharmos até que nos curemos. A doutrina espírita nos convida ao tratamento do passe, do magnetismo animal transmitido pelas mãos daqueles que as impõem a semelhança dos cristãos primitivos, que impõem as mãos no sinal. A palavra mediunidade, médium, digamos assim, está escrita nos textos do Antigo Testamento. Nós somos médiuns, ou nós somos transmissores desse fluido animal, que é objeto da tese de doutoramento de Anton Franz Mesmer, em que o magnetismo existe nos corpos orgânicos e inorgânicos. E o Espiritismo então traz de Mesmer o magnetismo para poder elaborá-lo, transmiti-lo através do passe mediúnico, o tratamento para as depressões, ansiedades, essa pandemia do novo milênio que já vinha no século anterior, a melancolia, em que alguém está saudável fisicamente e triste na alma. Estes que poderiam, voltando ao tema, estar nos sanatórios, dos tratamentos psiquiátricos, e que na maioria das vezes são transtorno de ordem endocrinológica, problemas sérios da vida que foram acumulados por incapacidade de perdoar Deus e de perdoar a própria vida, por incompreender que a existência é marcada de desafios. Essa é a proposta pedagógica da providência, enfrentar os desafios, mas sobretudo porque estes episódios tratados pela ciência convencional e alternativamente pelos tratamentos espirituais merecem a adequação deste CID, para que entendamos que eu preciso de cuidar do lado espiritual, recordando que o Espiritismo abriu uma aba de investigação há mais de um sesquicentenário atrás, para nos dizer que espíritos orbitam em torno da nossa mente, por exemplo. A nossa psicosfera sateliza entidades. Estes possessores, que para nós seriam subjugadores ou obsessores, estes espíritos que diariamente infundem em nós pensamentos que não são, portanto, tão nossos, são deles, mais que nós, a ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, dizem os espíritos acadêmicos. E eu então terei que tratar do meu psicológico, porque ele está sobretudo contagiado também por um problema neurológico e endocrinológico, mas porque há uma sobreposição de um parasita invisível que se instalou e que não paga residência, não paga aluguel. O espírito mau sai da casa de um homem e vai para o deserto, não agradando-se da aridez, da solidão, retorna à casa do homem, de onde havia saído, e traz com ele mais 7, e ali passa a morar, e o estado daquele homem se torna muitas vezes pior do que antes. Então nós tratamos na medicina hoje daquilo que Jesus, que não veio fundar religião nenhuma, e Jesus foi o grande filósofo da humanidade que marcou o antes e o depois da história. Este Cristo que deveria ser analisado na academia, mas a academia continua estudando Schopenhauer, por que não? Friedrich Nietzsche, grande filósofo. Nietzsche, que é um crente invertido, ele projeta a própria sombra do conflito na sua grande inteligência para negar Deus, matar Deus numa praça, na simbologia daquele lobo que brada contra as estátuas e as igrejas anunciando a morte de Deus. Nietzsche que dizia que ele era a própria besta-fera, o anticristo, porque ele deveria se contrapor à crença, esta crença que ele gostaria de crer, se convencer, e que no fundo o inquietava. É preciso então projetar e negar aquilo que nós
gostaríamos de ser e não somos ou não podemos desvelar, porque isso é da psicologia, mas que trouxe uma grande página, porque ele é um genial, né? Mas um equivocado no seu tempo. Este Nietzsche que põe o bailarino de cordas numa praça que transita do homem primitivo, equilibrando-se até chegar a outra extremidade da corda, onde estaria o super-homem. E os espíritos vêm dizer, ou pelo menos nós estamos dizendo na interpretação dos espíritos, no modo como vemos, que nós colocamos o ser homem enquanto super-homem no início da corda, para se equilibrar na existência, nas existências, nos capítulos de todo o processo evolutivo, até chegar à extremidade da corda, onde se encontra a angelitude. E a ciência e a filosofia deverão se abraçar. Mas a filosofia, renitente a estudar o Cristo como filósofo, continua como Adão de Beauvoir, Albert Camus, Paul Sartre, os clássicos que todos estudamos, especialmente nas academias de ciências humanas, quem fizer os cursos na área. Esses clássicos que em nenhum momento permitem transitar com o diálogo com a visão de Jesus de Nazaré. Porque na Idade Média esse Cristo foi utilizado para legitimar as guerras santas. A academia detestou, e do iluminismo em diante houve uma bifurcação. Não se mistura religião com filosofia nem com ciência. E Kardec então traz do mundo ultratumba a mensagem de que, ao contrário, deveremos condensar nessa tríplice aliança a ciência, a religião e a filosofia. Nietzsche, que é o grande pensador, seria utilizado por Marx, que de fato ela, de certo modo, tinha como matriz nacional também Nietzsche. Marx vai dizer que a religião é o ópio das massas, naquele seu pronunciamento, daquele 31 de março de 1848, quando ele leu o seu manifesto comunista na Sociedade Dialética de Londres. Porque a religião, de fato, era levada para enganar o povo que sofria da pobreza, e quando morria, chegava o pobre no céu junto com o rico que havia sido perdoado dos seus pecados na missa de corpo presente do primeiro mês ou do primeiro ano. Mas este Jesus, que continua sendo malbaratado ou mal interpretado aos quarteirões, disputando espaços com farmácias que curam o corpo, e ele que cura a alma e salva todo mundo para o céu. Este Cristo precisa de ser retomado no tempo das verdades apostólicas, para ser estudado como um pensador que a academia volta a estudá-lo sem os laicos do preconceito, sem a religião que obstruiu a análise e a interpretação dos seus ensinamentos. E nós temos, neste momento, uma descoberta científica no mundo da medicina e da espiritualidade, quando a Associação Brasileira de Cardiologia teve a coragem de fundamentar uma peça escrita e subscrita por todos os associados nacionais, de que, na verdade, nós poderemos nos curar da grande maioria das nossas doenças através de tratamento espiritual. O tratamento espiritual não seria o tratamento dos cristãos espíritas, nem dos cristãos evangélicos ou católicos, que são majoritários. Seria o tratamento, entretanto, que eu encontrarei a fragmentação de todos os ensinamentos de Jesus em todos estes setores, mas que eles também não utilizarão o nome do Cristo, porque ele foi carregado quase sempre como um homem que justifica as religiões, que tem ele como princípio ético de adequação para a vivência da vida. Mas nós vamos encontrar no estudo condensado da Associação Brasileira de Cardiologia exatamente os princípios cristãos de todos os tempos. Porque diz a página médica que nós poderemos resolver problemas cardiológicos sérios, pressão arterial, o problema da movimentação do próprio músculo cardíaco, a frequência cardíaca e, sobretudo, algumas congestões do sistema de veias que entram e saem do coração, com nomes científicos, exatamente quando eu tenho a capacidade de me analisar enquanto uma alma, um espírito que se encontra no corpo,
apaziguar os meus sentimentos, me autoanalisar dizendo para mim mesmo: eu poderei ter um pouco mais de paciência antes de pronunciar a palavra que me vem para um tom agressivo. A capacidade da disciplina para que eu não possa me estressar no dia a dia, no azáfama, quando tantas coisas tenho que fazer. Numa era de comunicação digital em que a informação chega instantaneamente no aparelho celular, em que eu tenho que dedicar tempo para visualizar esta rede virtual, porque nós somos homos virtuais da era nova, o tempo em que eu preciso ter disciplina para cogitar que existe Deus, e então neste momento ela encontra os aspectos de Deus que está dentro de nós. O gene, no estudo dos genes humanos, foi descoberto como sendo aquele em que se pode constatar o gene de Deus, assim apelidado por um estudioso. É o gene VMAT2, porque este gene responde a algum influxo quando se fala Deus, porque leva a criatura a transitar. E sobretudo o tomógrafo, registrando a frequência cerebral, percebe que quando se fala Deus, também a mente entra num diapasão diferente a partir daquele momento. É o estudo científico que faz parte das cadeiras de medicina e espiritualidade da USP, como de outros países europeus que estudam muito antes que nós essas questões que transitam agora. Esta medicina e espiritualidade que estará fundamentada nos estudos kardecianos da codificação, quando em 1854, ele, o cientista, de certo modo, não afeito às crendices religiosas, embora poderia dizer que ele fosse um teísta, ele não era um religioso, ou por assim dizer, ele estava, na verdade, na fronteira quase da incredulidade, porque a academia geralmente tira do cientista a esperança em Deus, embora nenhum cientista tenha dado consolo a uma mãe que perde um filho, nenhum médico possa consolar um coração desolado com a fatalidade biológica da vida que se encerra e o ataúde que carrega o corpo para o cemitério. Nenhum deles conseguiu sobreviver no tempo com tanta sabedoria. E nós então, nesta noite, estamos a lembrar que Kardec vai ouvir a voz destes que morreram, nos quais ele não poderia acreditar. Uma mesa que anda, o próprio Karl Marx escreveria no nota de rodapé da sua obra magna, que as mercadorias chegavam aos seus destinos mais rápido do que as mesas que caminhavam com as próprias pernas em Paris. Este fenômeno que toca a aristocracia do seu tempo, que chama a atenção nos teatros onde são exploradas médiuns como as irmãs Fox, que dos meninas de 14 e 16 anos, as irmãs Jafé, trazem através de movimentos com a mão, com um lápis, escrevendo textos inteiros como respostas feitas a Kardec, que já havia, depois de se impressionar com as mesas, se impressionado com a comunicação verbal deste CID 1044.3 da Era Nova. E poderia ser a possessão de um espírito que falava através da boca de alguém, que para nós, na verdade, é o espírito se apossando da estrutura anatômica, fisiológica, da articulação de alguém para se manifestar, não como possessão, mas como um fenômeno que a codificação vai tratar como medianímico para a ciência nova, palavras novas. É o espírito que fala, que se manifesta, é o espírito que traz a loucura para alguém quando ele é infeliz, como o louco gadareno. É o espírito bom que traz a ideia, a inteligência, as revelações para alguém, quando é o espírito superior, assim como os santos que fazem milagres na igreja mãe de onde viemos, que foram gente como nós, muitos pecadores, como Santo Agostinho, que era um devasso e que um dia se converteu, como Francisco de Assis, que era um jovem classicamente entregado às boemias da sua juventude e que depois se converte completamente a Jesus, como São Paulo, que foi o grande perseguidor dos cristãos, que consentiram na morte de Estevão, que era um assassino em nome da lei de Moisés, e todos santos, porque também os espíritos
espíritos bons, outros que não foram santificados com esse título honorífico concedido especificamente pela Igreja Católica, não poderão esses espíritos também vir falar, operar milagres que não são milagres? Porque milagre, dizia Blaise Pascal no século XVII, é uma palavra que a ignorância ainda vai usar muito tempo, até que consiga se convencer da fenomenologia dentro das leis da natureza, que a física, a química e a ciência a cada dia vem explicando como sendo naturais. Prezados irmãos, nesta noite devo encerrar lembrando aos companheiros que a codificação contribuiu sobremaneira para a medicina do século XXI. Foi ela quem trouxe o estado espiritual igualmente desse universo paralelo dos riscos quânticos, lá onde espíritos transitam por regiões infelizes como o umbral, descrito por André Luiz no livro Nosso Lar, ou como o Vale dos Suicidas, narrado pelo grande gênio de Camilo Castelo Branco, que ultratumba após o suicídio veio nos contar como é a vida naquela região infeliz. Este mundo paralelo, este mundo em que o elétron deixou de ser partícula para ser dimensão, outra dimensão imaterial inessenciada, que a sonda da observação científica vai constatando ainda mais, quando os mesmos médicos da Organização Brasileira de Medicina na área cardiológica afirmam que esta paz, o silêncio da prece que acalenta a criatura, independente de ser uma prece de fé a esmo, aquele credo a Deus, ou uma entidade na qual acredite, os valores que trazem a paz no campo ético. Onde estão os fundamentos éticos para uma vida digna de ser vivida? No sermão da montanha. O valor daqueles que são mansos na vida não terão problemas cardiológicos. Os que são pobres de coração pelo espírito, que são simples, humildes, vivem num mundo melhor, se estafam menos, terão frequências cardíacas mais regulares, terão saúde no coração, terão longevidade com esta bomba que impulsiona todo o nosso sistema físico. Aqueles que acalentam em si a capacidade de ter paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, é um dos versos mais lindos de Jesus, do mirante da montanha, ou de Cafarnaum na praia. Bem-aventurados aqueles que são resignados, que compreendem a vida, diz a Associação Brasileira de Cardiologia. Compreender, entender os episódios, ter capacidade de resiliência, que é aquela capacidade de cair e se levantar após o tombo, bater a mão na calça, sacudir a poeira e seguir. São estes valores que estão intermeados na filosofia cristã de todos os tempos, e que deverão ser levados a efeito com a propriedade, como me dizia a nossa irmã Bea há pouca hora. Ela me disse: olha, eu estou aqui para tentar viver aquilo que eu aprendo. Isso não vai valer nada. O mundo está cheio de pregadores, de pessoas cujas palavras não correspondem às suas atitudes, de salvadores que não salvaram a si mesmos, de facilitadores da salvação ao sabor da freguesia. Nunca Jesus foi tão decantado, interpretado nos púlpitos, como nunca Jesus teve tanta deficiência de atingir os corações. Este Cristo, que por assim dizer, é uma crença como se acreditasse num Deus, um Deus do Olimpo grego. Ele é o Cristo branco, encarnado, negro, o Cristo gente, o Cristo ser humano objetivo, o Espírito enviado pelo Pai, o grande avatar, o modelo guia da humanidade, que espera das nossas vidas que nós possamos viver de modo tal que possamos ver no mundo a mudança que primeiro fizemos em nós. Agora lembrando da Dalai Lama, este Jesus que aguarda a paz, que dará saúde ao coração, que aguarda as bem-aventuranças dos misericordiosos, dos que têm capacidade de empreender o amor em ação, no verdadeiro sentido da palavra caridade,
benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, diz a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A capacidade de perdoar é a grande terapêutica preventiva contra os problemas cardíacos. O que fizeram eles no campo da ciência, da medicina e da espiritualidade. Nestes tempos em que a medicina nos convida a exercitar paralelamente as coisas da alma, os valores morais, éticos que estão na alma, e que também nos convida a ter saúde com o corpo, um corpo que precisa de pelo menos 2 litros de água por dia, porque é como uma flor que ao entardecer está murcha se não for irrigada. Um corpo que tem quase 80% de água, ou 70 e poucos por cento de água, portanto é um corpo quase água, não? Aliás, se prensar o que nós temos de elemento material vai dar o tamanho de um prego. Nós somos, na Constituição, basicamente água, um corpo que precisa de se alimentar dentro da farmácia de Deus. Ninguém come carboidrato sem comer proteína, porque um é o antídoto do outro, ou um se completa com o outro, um só isolado, se a proteína vai dar diabetes mais cedo. Se eu associo o alimento, eu passo a conhecer o que é que Deus fez para ser associado. Minha mãe diz: como é que eu estou diabética, que doença, que terrível. E todos os dias ela come a mesma coisa que ela comia desde menina. Não tem jeito. 80% do prato arroz, 5% um pedacinho de carne, alguma coisa de verdura que ela não gosta muito, vai dar uma equação final. Então nós temos uma responsabilidade do campo médico de nos instruir. Às vezes a pessoa nunca fez o exame do cérebro, da cabeça para ver como é que está, mas a gente faz todos os exames do estômago, medimos o diabetes, medimos a glicemia, né? Medimos o colesterol e nunca medimos a frequência mental. Nunca nos examinamos. Será que eu estou tendo pensamentos meus ou desses que influem nos meus pensamentos mais do que eu imagino? Qual é a medicina a ser associada? Este organismo que precisa de se movimentar, porque um braço e uma perna que não se movimenta seca. E meu pai tinha as pernas fininhas, ele dizia: mas por quê? Eu disse: o senhor nunca fez uma caminhada. Não tem jeito, né? Coloque um braço engessado e no mês seguinte ele estará fino por falta de movimento muscular. Movimentemos-nos. Medicina orgânica e espiritual. Medicina da alma e do espírito. Medicina psicológica, terapêutica, psiquiátrica. Medicina espiritista. Paralelamente com a ciência, nós vamos descobrindo que pelo menos 4 entidades se aproximam de nós todos os dias. Algumas moram em nossas casas, em nossos quartos, como na obra Sexo e Destino. Há 2 que moram na casa lá do seu Cláudio e da dona Beatriz, não é? Por sinal, eles é que vão atender a porta de quem chega na porta para ver se está entrando um espírito invasor para tomar o espaço deles. Esses espíritos que Jesus falava, medicina que nos traga a paz, a completude, a integralidade. Que Jesus nos abençoe.